Oi, pessoal! Está no ar mais um episódio do videocast do CCB, o CCBcast, que especialmente esse ano será dedicado à celebração dos 30 anos de fundação do Centro Cerâmico do Brasil. Eu sou a Laís, assessora de imprensa do CCB, e hoje vamos falar com uma pessoa muito importante para o setor e que esteve presente na fundação do CCB em 1993, o nosso querido Lázaro Menassi. O Lázaro é jornalista e publicitário e atualmente é executivo da Menassi Comunicações, que foi fundada em 1986. Ele edita as revistas Mundo Cerâmico, Guia de Compras Mundo Cerâmico, Tile Brasil e ainda cuida da Guia Geral da Cerâmica e Assentamento, sem contar que faz publicações líderes em seus segmentos de atuação. Olá, Lázaro, seja muito bem-vindo ao CCBcast, é uma honra ter você com a gente e obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar da nossa sequência de vídeos aqui para contar um pouquinho sobre os 30 anos do CCB. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a fundação. Você esteve presente na fundação do CCB lá em 1993. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente como que você chegou até o CCB, que história que levou, qual que foi a sua trajetória para você chegar até o Centro Cerâmico do Brasil. Bom dia, Laís. Bom dia, amigos. A honra é toda minha de estar presente conversando com vocês. Na verdade, não é eu que cheguei no CCB, não. Quem chegou, o CCB que chegou até mim, né? Digamos, por força do trabalho, né? O CCB nasceu dentro da Anfacer, né? E ele foi formado e teve uma cerimônia de lançamento, foi no Palácio Campos Elíseos, junto com a Secretaria da Tecnologia, não lembro exatamente o nome, no dia 9 de março. E lá estiveram presentes muitas pessoas ligadas ao setor. E o CCB foi um organismo muito bem-vindo, com todos os seus percalços. Ele teve umas particularidades, né? E quando você fala, dessa fundação, na época lá dentro da Anfacer, qual foi a sua percepção? O que você viu das pessoas pensarem, imaginarem o que seria o CCB dali para frente? Para mim, o CCB foi o paradoxo que deu certo, né? Porque ele foi fundado, quer dizer, a gente tem que, em primeiro lugar, eu gostaria, inclusive, de mencionar o trabalho de todos que passaram pelo CCB. Quer dizer, o CCB foi fundado com o Sérgio Rizola à frente, na época da Anfacer, o Edgar Mas, que veio da Porto Belo cedeu ele gentilmente para a Anfacer, e eles foram fundamentais na criação do CCB. Quer dizer, toda essa escala, posteriormente, vamos falar um pouco do trabalho do Pacto, que foi fundamental para construir os alicerces do CCB. Houve algumas vindas e vindas, né? E depois a Ana Paula, que, nossa, ela brilhantou realmente o trabalho do CCB. Mas, fundamentalmente, o CCB ele foi criado, na verdade, para barrar a má qualidade. E havia um jogo comercial muito forte, na verdade, né? O grande objetivo do CCB era colocar do lado de fora justamente a região na qual ele está inserido, que é Santa Gertrudes. Havia má qualidade intencional, não por maldade, vamos dizer assim, mas por interesses comerciais. Quer dizer, o piso, na época, feito em Santa Gertrudes, a grande briga entre via seca, via úmida, eu sempre achei que aquilo era uma grande bobagem. Mas a grande briga era exatamente nesse sentido. Quer dizer, como é que a gente pega no pé dessa turma? Eu me recordo que, na época, o presidente da Secrisa, na ocasião, eu não lembro exatamente quando ele entrou, enfim, ele
ele tentou me cooptar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Se ele ouvir, ele vai ficar meio triste, mas verdade tem que ser dita. Ele falou: não, nós temos que pegar e jogar na bola, derrubar essa turma que não cumpre norma. Eu falei: cara, faça a norma, né? E aí você faz norma, como me dizia o Cláudio Conde. Ele falou: cara, se tiver norma para isopor, tem norma para isopor. Se não tiver norma para cerâmica, na época não tinha, não tem o que cobrar. Quer dizer, o piso era conhecido como o piso de São Rizal, que você chovia, derretia. A própria Ana Lúcia da Cerbras comenta, né, vencedora do nosso prêmio Mundo Cerâmico anterior, ela comentava que a má qualidade era um terror, tal. Mas você tem dois caminhos. Ou você entende que você está num setor só, quer dizer, não tem essa conversa de via seca, via úmida. Eu sempre cito um exemplo. Eu discuti uma vez com um fabricante de carroceria de caminhão. Aí ele falava assim: mas na carroceria vai rebite ou vai parafuso? Eu falava: mas qual é a melhor? Ele falou: cara, em engenharia, você não tem bom ou ruim, você tem o mais ou menos adequado àquele uso. E cerâmica é a mesma coisa, quer dizer, você fazer uma cerâmica via seca, é, de boa qualidade, importa que ela cumpra a norma técnica. No começo, havia uma guerra de narrativas, como a gente vê hoje, né? Quer dizer, a briga das narrativas, não, porque a Via Seca é uma porcaria. Quer dizer, hoje você tem grandes empresas fazendo Via Seca e o mercado mudou muito. E a minha percepção sempre foi uma só. O mercado é um só de cerâmica. Quer dizer, você tem que brigar com o carpete, com o piso vinil, se bem que tem uns que fazem vinil. Você tem que. O setor todo tem que ser unido. Existem muitas vantagens nisso. Então, a guerra comercial que ensejou o comércio CCB, paradoxalmente, levou o CCB exatamente para se instalar junto à grande região produtora que é Santa Gertrudes. Por que isso aconteceu? Na época, vocês devem recordar do Biguá. O Biguá convidou várias vezes o Pascoal, falou: não, você tem que montar aqui. E realmente, a região aí, ela reúne as condições para ter inicialmente com o laboratório, houve uma série de etapas, né? Quer dizer, você tinha lá você tinha o CTC lá em Criciúma, você tinha uma outra lá que estava colada na fábrica da Porto Belo, lá em Tijucas. Sempre você vai ter algum interesse. Você está assistindo hoje a própria Itália. A Itália chegou onde nós chegamos. Está certo que eles estão muito mais avançados em termos de acordos com universidades, é uma coisa que eu conversei com o Pascoal. O Centro Cerâmico de Bolonha agora é Centro Cerâmico de Sassuolo. Em 3 de novembro agora do ano passado, eles inauguraram uma super sede de 1.200 metros quadrados, fachada ventilada e tal. Nós, inclusive, reproduzimos uma entrevista com a diretora lá, também uma mulher, né, à frente do centro, comentando justamente da presença junto ao segmento produtor. Então, o caminho surgiu por uma questão dessas, né, como uma coisa meio bíblica, né, a briga do Caim e do Abel, mas no fim a humanidade caminhou e o Centro Cerâmico prosperou muito. E ele é, para mim, no meu modo de ver, ele é de uma importância vital no negócio da cerâmica. É Era, isso. era essa a minha pergunta agora também. Qual que era a sua percepção, da importância que o CCB tem para a indústria cerâmica, com a especificação das normas, com a atuação dele hoje, né? Porque o CCB se tornou fundamental para a rotina de ceramista, né? Sem dúvida alguma. Veja uma coisa. Os pilares foram lançados lá no lançamento, houve uma preocupação técnica, houve uma exacerbação da questão da via seca, quer dizer, de repente a via seca era o grande inimigo.
Aí, quando o que aconteceu? O próprio dono dessa grande empresa aí, que queria me cooptar para brigar pela não qualidade e tal, ele disse uma coisa ao executivo na época: "Pô, cara, você vai me quebrar com esse negócio de qualidade, porque como o pessoal de Santa Gertrudes é muito capitalizado, né? Não vamos entrar no mérito aí da capitalização, mas eles são comercialmente muito espertos. Então, rapidamente, você atinge a qualidade. Não há muito problema em atingir a qualidade. Nós não estamos falando de ciência de foguetes, cara. Não estamos falando de argila, prensa a terra batida, queima, controla o processo, joga o esmalte, etc., olha as tendências de fora. E também, na verdade, uma bobagem, porque o pessoal falava assim: não, mas o cara vai copiar meus produtos. Copia o quê, o cara pálido? Quem copia são vocês que copiam os italianos, os espanhóis. Quer dizer, hoje nós estamos numa linha de trabalho com essa turma internacional, eles nos respeitam. Quer dizer, você tem hoje o presidente da Confinduscerâmica, em 2019, sei lá quando foi, ele esteve aí no CCB e ficou realmente muito bem impressionado, que é o Giovanni Savorani. Eu conversei com ele a respeito, e eu tenho certeza que o CCB inspirou, mas as etapas que você me pergunta, para mim, o que eu vi é o seguinte: primeiro, houve um caminho que a gente conseguiu estabelecer norma, quer dizer, você tem uma base sobre o que discutir. A partir dessa norma, você teve o enquadramento das empresas, quer dizer, você tem a qualidade certificada, você tem as indústrias que fazem isso por moto próprio, e você tem as indústrias que precisam se certificar. Tem um ponto extremamente importante que a Ana. Então, eu queria pontuar isso, quer dizer, teve essa base feita, em cima dessa base veio uma cabeça fantástica, que é a cabeça do Pascoal, uma visão estratégica espetacular, né? Quer dizer, ele tem a rara formação de ser, ao mesmo tempo, um cientista de foguete, vamos brincar, né? Ele trabalha no IPEM, como engenheiro de materiais, tudo, mas ele fez seu MBA aí de gestão e ele conseguiu unir as duas coisas. Ele conseguiu dar uma direção estratégica ao CCB. Houve, inclusive, a ideia era fazer o CCBV, ser o centro de materiais de construção, de modo geral, né? Isso mudou um pouco, tal, mas hoje, quer dizer, você tem uma participação do CCB, inclusive na questão dos pisos, né? Quer dizer, revestimento, de modo geral, porque o consumidor não está muito preocupado em saber se está colocando cerâmica, vinil, carpete, mármore ou qualquer outro revestimento. Ele quer uma solução para o problema dele. Se você ficar olhando só para o seu umbigo, você vai ficar falando: a cerâmica é ótima. A cerâmica é ótima, mas em algumas aplicações ela não ganha, não. Quer dizer, quando você fala de preciso trocar o piso de uma loja em 24 horas, não vai ser cerâmica que você vai colocar, né? Então, tem que saber como conviver com esses outros materiais. E o CCB está presente nisso. E isso foi obra do trabalho da Ana Paula. Quer dizer, ela teve numa reunião em Campinas, eu me recordo, e a Maria Angélica Covelo, ela chegou e falou: não, porque o mundo da construção não é só o mundo da cerâmica, e não sei o quê. E esculhambou o trabalho do CCB. Ana Paula levantou, deu uma respostinha bem educada e trabalhou e mostrou muita coisa a partir daquele trabalho. Quer dizer, toda essa participação dela no comitê da norma de desempenho, que é um pipinaço, porque norma é o tipo da coisa que você faz, e aí o outro arruma uma forma de burlar. Quer dizer, eu acompanho os italianos, eles ficam sofrendo com o chinês, né? Então, de repente, eles têm que pegar pelo lado do antidumping. Você tem o lado comercial e você tem o lado técnico, né? Quer dizer,
o que acontece é que há muito uso vamos dizer, narrativa técnica para tentar derrubar a parte comercial. E, nesse ponto, a estratégia do Pascoal, e depois, o Pascoal falava que a Ana era meio tímida, ela tinha medo de ousar. Acontece que a Ana conseguiu realmente, dentro do cuidar dela, ela alçou os elementos. Eu não sei quanto, eu não acompanho os números, eu faço parte do conselho deliberativo e tal, a gente acompanha os números e tal, mas eu não sei acompanhar a trajetória. Mas a certeza, para mim, é que o CCB explodiu na mão da Ana Paula. Foi fantástico. Quer dizer, ela é uma técnica, ela tem uma formação técnica formidável, né? Ela fazia trabalho, defendeu trabalhos lá no Qualicer, na Espanha e tal, e o CCB realmente alçou um voo. E, inclusive, o nosso laboratório ele é um dos mais completos do mundo, né? Quer dizer, quando você olha o TCNA, o laboratório americano, você olha o próprio laboratório italiano, eles não fazem a quantidade de ensaios que fazemos aí no CCB. É uma coisa impressionante. E essa massa crítica, e os equipamentos, quer dizer, aí temos que fazer um parênteses para lembrar todo o trabalho formidável de conseguir recursos para montar um laboratório hoje que é nível de excelência internacional, né? Com relação à importância do CCB, quer dizer, nós estamos falando de mercado interno, por exemplo. Uhum. Para mercado externo, o CCB é vital. Quer dizer, a Eliane, eu me recordo, uma vez eu conversei com o Edson, ele falou, olha, cara, eu trabalho aqui, eu atendo a norma nacional e a norma internacional. Quando você fala em norma internacional, basicamente você está falando da norma americana, né? Que eles são diferentões, né? Quer dizer, a gente tem centímetro, eles usam polegada, a gente usa a norma ISO, eles usam a norma deles, a STM, e essa convergência, houve um tempo que ela foi trabalhada com muito afinco. Na época, o presidente do TC ISO 189, se não me engano o número é esse, era o Cláudio Bisvaglia. Houve um trabalho forte de convergência. Infelizmente, isso foi abandonado. O Bisaglia acabou saindo, hoje ele está na Itália, numa grande empresa lá, mas essa convergência de normas tal, é uma coisa extremamente importante. E é um trabalho recente que foi feito, esse espelhamento das normas ISO. Isso permite ao produtor brasileiro fazer um trabalho de exportação extraordinário, né? Nos capacita a estarmos par e passo ao par dos maiores produtores mundiais, né? Claro, a liderança é de Itália, a liderança é de Espanha, mas a nossa produção hoje é o dobro da deles, né? Só que eles exportam 70 a 85% da produção, né? A nossa exportação ainda é muito incipiente. Tem um trabalho que a Anfacer está fazendo formidável, e a ideia é chegarmos aos 30% de exportação. Eu acredito que isso seja muito possível, né? Tem todo um trabalho bacana que está sendo feito e nós temos uma turma muito boa nesse sentido. E o CCB é o suporte para isso. Sim. Você falou, né, Lázaro, sobre como o nosso laboratório é equipado com as tecnologias, ele sai à frente de muitos laboratórios que a gente tem no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente encerrar esse bate-papo, qual que é a importância que você vê disso e qual é o futuro do CCB diante de de estar acompanhando a evolução tecnológica que o ramo pede? Olha, o laboratório CCB, a gente não precisa nem falar, ele está em constante atualização. Você tem, inclusive, o CCB forma tantos bons técnicos que os perde, né? Quer dizer, vira e mexe, eu vejo um indo para cá, para uma grande empresa aqui, outra empresa lá. Quer dizer, é um sofrimento, mas fazer o quê? Quer dizer, quando você
tem uma boa escola, você realmente você caminha, né? Você avança para o setor. Uma parte que é extremamente importante é todo o trabalho que o CCB está desenvolvendo atrás disso também, que é formação. Quer dizer, você tem desde o trabalho aí do Serafim, com aquele desenvolvimento do design, tem toda uma coisa super bacana que acontece, que é a premiação do design feito em parceria com a Aspacer e a Anfacer também. E você tem principalmente essa parte do EAD, da formação, dos cursos. Isso é maravilhoso. Surgiu no meio da pandemia, mas são coisas que nem agora. Nós estamos conversando agora virtual, a gente pode se encontrar, não tem problema, mas você tem grandes avanços. Quer dizer, você poupa tempo, poupa viagens, um monte de coisas. E, lógico, não tem coisa igual do que um curso presencial, mas você também consegue avançar nessa parte virtual, com esses recursos que a gente está aprendendo a manejar e fazem parte do dia a dia, né? Quer dizer, então é isso. E aproveito para dar uma notícia bacana que não podia ser divulgada ainda, só na Revestir, mas o CCB, mais uma vez, conquistou o prêmio Mundo Cerâmico como fornecedor da indústria cerâmica, né, na parte de institutos de qualidade, ensino e pesquisa, que é fantástico. Fenomenal. Eu não voto, tá? Só para avisar. Eu voto em indústrias cerâmicas, né? Mas deixa eu te falar uma palavra que você falou sobre o futuro, né? O futuro da cerâmica, você me pergunta, na verdade, o futuro da cerâmica é o dia que o cara conseguir tirar o forno da indústria, né? Quer dizer, o céu, brincadeiras à parte, isso é um amigo meu que dizia isso, eu quero ver tu tirar o forno da cerâmica, né? Quer dizer, a evolução, ela não para, ela é contínua, né? Tem uma briga ocorrendo atualmente na Espanha, que um grande fabricante de countertops está dizendo que está retirando a sílica, ou sei lá, um composto quarto e tal, e tem um consultor italiano que caiu de pau. Ele botou um artigo e mostrou que os jovens que estão nessa indústria eles estão sofrendo de silicose. Quer dizer, quando você discute todas as questões de impacto ambiental, o ESG, né, você tem muitos fatores a considerar. E nesse ponto, o CCB ele está muito adiantado, né? Ele está se preparando. Nós estamos, inclusive, estudando um prêmio ESG da revista Mundo Cerâmico. O CCB tem sido nosso apoio técnico nisso. A gente tem tomado um pouco de cuidado para não, porque nós não somos agência certificadora para poder, mas nós queremos mostrar quais são as boas práticas e como as pessoas podem caminhar nesse sentido. Então eu vejo assim que há muita mudança tecnológica. Você tem hoje, se você olhasse 5 anos atrás, você não teria, um pouco mais, você não teria essas máquinas que fazem as placas gigantescas no Brasil. Isso era breakthrough, que eles falam. Não sei, esqueci o nome em inglês, mas enfim, é um ponto é um movimento de crossroad, né? Que você é uma mudança de paradigma. Quer dizer, você tem hoje produtores com as três tecnologias principais de grandes lastras já em operação no Brasil e a coisa está crescendo. Quer dizer, essa é uma mudança muito interessante. Você tem formatos menos espessos, menos consumo de energia. Eu acho que na Itália eles estão avançando muito na transição energética por conta do custo do gás, né? Nós tivemos a técnica, conversamos lá com os principais fabricantes, eles todos têm soluções. No momento, você já tem fábrica rodando meio hidrogênio, meio metano, né? O futuro vai ser hidrogênio verde, totalidade. A combinação é realmente que eles enxergam fotovoltaica com a produção de hidrogênio. Então, você tem
essas mudanças na produção que vão ser fortes, né? Então, eu vejo isso, né? E até chegar a tirar o forno, eu não sei quanto tempo nós vamos caminhar. Tenho certeza que esses pontos que você trouxe são importantes e eu já queria te agradecer, Lázaro, pela sua participação, por você ter topado fazer parte do CCBcast, essa sequência de vídeos que a gente está fazendo esse ano para falar dos 30 anos do CCB. E já deixo o convite também para todo mundo que está assistindo, ver os próximos episódios que a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube e também já conferir os que estão gravados por aqui. Lázaro, novamente, muito obrigado pela sua participação. E a gente espera que a gente converse mais vezes. Olha, Laís, eu que te agradeço e espero que você faça parte dos próximos 30 anos, já que você é tão novinha. Tá bom? Eu agradeço, Lázaro. Abração. Beijo, querida. Tudo de bom. Para Tchau, você tchau. também.